Lindezas, começando aqui mais um episódio do nosso quadro Leitura de Fazedor. Nós estamos lendo juntos o livro Branding e Design, da Sandra Ribeiro, onde a gente está vendo a estratégia na criação de identidades de marca, tá bom? Vimos ontem o estudo de caso da Vale, como foi criado, quais são os conceitos por trás. Vimos, na verdade ontem foi o da Pennant, ontem foi o da Vale. A Pennant, a primeira marca brasileira de esportes internacionais, com inclusive sede no Japão, não entendi muito bem porquê. E foi bem interessante, pegamos toda a parte do conceito, né, de como que eles chegaram, os primeiros logotipos da Pennant, que eles criaram uma tipografia exclusiva para a Pennant, e qual foi o resultado disso nas duas linhas de frente, visto que a Pennant, além da linha esportiva, né, de caneleiras, chuteiras, bolas, etc., tem a parte de lifestyle, que é aqueles sapatênis, as camisas e etc. Muito, muito bom, muito bacana. A apresentação que eles fizeram também sensacional. Se você perdeu, tá na reprise lá do nosso canal do YouTube. Vale a pena conferir, tá bom? Vamos continuar aqui nossa leitura indo para o capítulo 8. Análise comparativa. Com base nos dados apurados nos estudos de caso apresentados, foi fundamentada a análise comparativa dos 4 projetos de construção de identidades visuais para empresas brasileiras. 2 dos projetos não incluíam um trabalho de branding, enquanto os outros 2 já o incluíram. Considerando-se qual trabalho se define pelo estabelecimento das diretrizes estratégicas para a construção das marcas em questão, objetivando a criação de valor e o fortalecimento delas. Pertence ao primeiro grupo de identidade visual desenvolvidos por 2 escritórios de design paulistanos, a saber, Indústrias Vilares, por Canduro Martins, e a Rodovia Nova Dutra, pela Corporate Design, de 1997. No segundo grupo, projetos que incluíam o trabalho de branding, foram analisados 2 redesenhos de identidade de marcas brasileiras, com atuação multinacional, a Vale, com a Canduro Lippincott, e a Pennant, com a Oz Design. A Canduro fez uma parceria com a Lippincott para fazer esse rebranding da Vale, que ficou sensacional. Ambos os escritórios também situados em São Paulo. Esta análise tem como objetivo comparar os escopos, as metodologias e a atuação de cada projeto, além de examinar as diferenças entre os produtos finais entregues ao cliente. Com isso, pretende-se apurar se a incorporação do branding ao projeto representa uma completa mudança de paradigma na metodologia de construção de marcas ou uma evolução em relação ao método anterior. A comparação se organiza em 2 módulos: metodologia e escopo de projeto, estrutura e formação de atuação. A análise de cada item está classificada em 1 dos 3 graus a seguir em relação ao paradigma anterior. E aqui tem os 3 graus, tá? Eles estão classificados por cores aqui, ó. Azul, vermelho e verde. Paradigma 3 graus. Grau primeiro, não mudou. Segundo, mudou ou evoluiu. Terceiro, é algo novo, tá? Ao final deste capítulo, a análise comparativa é apresentada como matriz para facilitar a visualização simultânea de todas as questões e conclusão. No entanto, antes de uma comparação entre os 4 projetos, cabe aqui examinar em duplas os projetos estudados, o que não incluíram trabalho de branding e os que incluíram, para identificar nos 2 contextos em qual particularidade se diferencia ou se assemelha. Aqui tem as 2 primeiras, né? O Vilares, Aço Vilares e Nova Dutra. Tá? Vilares e Nova Dutra, análise diacrônica. Apesar de desenvolvidos em épocas distantes, os projetos de identidade visual da Vilares e Nova Dutra possuem, do ponto de vista metodológico, características comuns, mas também características divergentes. No projeto Nova Dutra, o signo comando da identidade visual foi inspirado na representação visual de elementos que remetem ao universo rodoviário. Foi composto a partir de geometrização e da simplificação de formas, características inerentes ao estilo internacional, que se tornou tradicional e amplamente usado nos anos 1960 até hoje.
Aí tem aqui, e comunicava de forma simbólica, porém evidente, a interligação entre dois grandes centros urbanos, Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, o significado da marca Nova Dutra foi construído por meio do desenho da forma do objeto, ou do trajeto, que é o próprio negócio da empresa. Caso você não saiba, a Nova Dutra é tipo uma BR, sabe? Uma avenidona que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, e a representação deles está aqui. Tudo isso daqui é utilizado na comunicação visual da empresa. Já o signo de comando da Villares, concebido por Ludovico Martino, destaca a letra V em todas as variantes criadas para compor o sistema de símbolos, e também primava pela geometrização e pela modulação da forma característica da linguagem gráfica, da arte concreta e do estilo internacional. No entanto, o sinal gráfico remetia ao nome da empresa e não ao seu ramo de atuação. Cabe salientar que a opção pela representação visual de uma letra de destaque do nome da marca como símbolo é mais adotada nos sistemas de identidade visual de grandes conglomerados empresariais, nos quais o ramo de atuação pode ser diversificado ao longo do tempo. Trata-se de uma arquitetura de marca matriz, regida por um signo de comando único, tipo a Nike, né? Ou a Bradesco. A Bradesco tem isso. Você vê Bradesco Imobiliário, Bradesco Seguros, Bradesco Investimento, é sempre o mesmo símbolo, porém com uma diferenciação, igual o pessoal da Aços Villares faz. Outro aspecto que diferencia a metodologia adotada nos projetos da Villares e Nova Dutra consiste nas ferramentas utilizadas na elaboração desses trabalhos. Passaram-se 3 décadas entre a realização de um projeto e outro. A tecnologia de softwares gráficos, inacessível em 1967, já era comumente utilizada por designers em 1997, quando a Nova Dutra foi realizada. As novas ferramentas digitais agilizaram o trabalho e ampliaram a variedade de opções da identidade visual, além de conferir maior precisão aos desenhos criados. A tecnologia reduziu o tempo de execução dos trabalhos e também a demanda de profissionais envolvidos em todo o processo. O primeiro projeto foi todo criado e desenhado manualmente. Já pensou? Meu Deus! Tipo assim, hoje em dia eu faço, quando eu vou fazer alguma identidade visual, eu faço os esboços, né? A primeira ideia de logotipo, eu faço na mão, né? Mas o resto é 100% digital. O segundo, com o mesmo trabalho, foi executado por meio de softwares gráficos. Em nenhum dos 2 projetos houve uma abordagem de estratégia de branding, foram exclusivamente os projetos de sistema de identidade visual. E ainda assim, o da Nova Dutra demandou viagens entre São Paulo e Rio de Janeiro de carro para visualizar e testes e o caralho. Foi pauleiro. O caso da Vale e da Penalty, análise sincrônica. Embora esses 2 projetos tenham sido desenvolvidos na mesma época e incluíssem o pensamento e a metodologia do branding no processo de construção e criação de valor das 2 marcas, distinguem-se em vários aspectos. A distinção justifica-se inicialmente pela própria natureza de cada negócio, uma vez que os ramos de atuação das empresas são completamente diferentes. Apesar de ambas as marcas possuírem abrangência multinacional, suas identidades se diferenciam desde sua essência, já que a Vale representa um conglomerado corporativo de uma indústria mineradora e a Penalty uma marca de produtos de prática esportiva. Os 2 projetos tinham como essência comum a revitalização da identidade das marcas, com a criação de um novo posicionamento para elas. Neste contexto, o branding assumiu um papel determinante para o desenvolvimento das demais etapas do trabalho. Hoje a gente chama isso de rebranding. Tá? Do ponto de vista metodológico, as etapas de trabalho se sucederam. Oswaldo, o papai está lendo. Você quer falar com o pessoal? Vem aqui. Gente, esse aqui é o Oswaldo, ele veio falar com vocês. Fala com o pessoal. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou o Oswaldo. Aí, agora vai embora, vai. Papai tá lendo. Vai. Vai cuidar da casa. Vai. Seja um cachorro. Fora. Vai. Ele acha que ele é um menininho. Os 2 projetos tinham como essência tralalá. O branding assumiu o papel total. Beleza. Do ponto de vista metodológico, as etapas de trabalho se sucederam de modo semelhante, tanto na fase de branding e a definição de estratégias, como na fase do design propriamente dito. Fez-se exceção do trabalho de naming,
que não foi necessário no caso da marca Penalty. No caso da Vale, sim. E o nome Vale foi escolhido por vários motivos que você pode conferir no nosso episódio que a gente fala disso. Uou, lá no YouTube. Em ambos os casos, as equipes de trabalho eram formadas por times multidisciplinares nas duas etapas. Na de branding, justificavam-se as equipes dos escritórios de design, profissionais de semiótica e estratégia. No caso da Vale, um antropólogo e um sociólogo. Caso Penalty, na etapa de design dos dois projetos, as equipes eram formadas de designers gráficos e arquitetos. Inclusive, nesse livro aqui tem muito arquiteto mesmo. Trabalhando junto com o designer para criar identidade visual. Achei interessante isso. No que diz respeito ao escopo dos projetos, nos dois casos houve a construção de uma estética completa, abrangendo os pontos de contato da marca com seu público mais importante. Para a Penalty, até as embalagens de produtos e o design dos ambientes, o que hoje a gente chama de showroom. Showroom. Como são grossas essas páginas desse livro. Para a Vale, além da marca e da definição de sua arquitetura, fizeram parte do projeto a concepção visual de todos os elementos a serem identificados com a marca. De papelaria da empresa, uniformes e frotas, a sinalização de todos os ambientes corporativos e operacionais. Diante de um escopo tão extenso e certamente complexo, merece destaque a metodologia utilizada pela Canduro em parceria com a Lippincott para o processo de transição e implementação da nova identidade visual após o projeto de design. Nesse processo, foi programado o plano de transição das imagens antigas para as novas e se desenvolveu um projeto de subsistemas, ou seja, as extensões da programação visual. Os materiais entregues ao cliente se diferenciaram pela linguagem, uma vez que diferentes ramos de atuação exigem e comportam diferentes estilos de apresentação. No segmento corporativo, o projeto da Vale apresentou-se de maneira mais formal, já o da Penalty foi apresentado de uma forma mais poética, lúdica, na intenção de expressar a própria essência da marca, seu DNA. Dois projetos foram entregues ao cliente, os manuais de identidade visual da marca e os respectivos brand books. No caso da Penalty, eles usaram expressões como ginga, brasilidade, malícia e etc. Aquela coisa, sabe, Brasil? Ferramentas de gestão como workshops e sessões de consultoria foram administradas com a equipe de comunicação e marketing da Vale. A Oz Design promoveu sessões de coaching de estilo e com a equipe de design interna com o propósito de definição e inspiração de guidelines para o design dos produtos da Penalty, bem como supervisão de estilo, direção de arte e redação e disseminação dos conceitos e atributos determinados no projeto. É possível concluir, portanto, que o branding pode ser associado a um projeto de identidade visual de forma ampla e flexível, o bastante para se adaptar às etapas ou ferramentas do trabalho de acordo com o perfil do cliente. Vilares e Nova Dutra, Vale Penalty. Análise diacrônica. A seguir serão apresentados as etapas e os itens de trabalho de cada um dos dois módulos, considerando para análise comparativa diacrônica dos projetos sem branding e com branding. Metodologia e escopo do projeto. Escopo, não tem acento. Conceitos e funcionamentos para embasar o projeto. Estudo do mercado de atuação. Definição de estratégia e posicionamento. Definição do nome. Design da marca. Definição dos sistemas visuais. Universo verbal. Mensagem-chave e tom de voz. Definição de estilos visuais e linguagens para fotos e ilustrações. Extensões do projeto e aplicações da identidade visual. Ferramentas de gestão da marca. Isso aqui é lindo. Isso aqui, se você entrega isso aqui pro seu cliente, o cara te ama. E a marca dele ficou forte pra caralho. Estrutura e forma de atuação. Forma de apresentação, tempo de execução do projeto, equipes envolvidas no projeto, honorários praticados. Vamos lá, metodologia do projeto. Conceitos e fundamentos para embasar o projeto. Evoluiu. O branding agregou novos conceitos ao início do projeto para reforçar as dimensões simbólica, emocional,
de cada negócio e marca. Os projetos de construção de marca que não concebem a criação da sua estratégia, do seu posicionamento e dos atributos simbólicos se fundamentam pela representação da marca, em geral, criando-se associações visuais a um produto fabricado pela empresa, ao ramo de negócio ao qual ela pertence ou ao seu nome, ou algum elemento, em geral uma letra, que remeta a ele. Na maioria dos casos, o conceito para a definição da identidade visual aliava a escolha de um signo de atributos simbólicos com solidez, austeridade, confiabilidade, etc., para uma identidade de empresa já pré-estabelecida, ou seja, enalteciam-se aspectos da identidade da empresa considerados mais interessantes ou pertinentes por meio de um sistema de identidade visual. A rigorosa metodologia e o gerenciamento das aplicações organizavam e consolidavam um sistema visual para representar uma identidade de marca, mas não exatamente uma identidade de marca como se entende atualmente, como a introdução do branding nos projetos. O trabalho de estratégia é conduzido por equipes multidisciplinares, que contribuem para ampliar e diversificar os conceitos que fundamentam o posicionamento e os atributos simbólicos da marca. Segundo Carlos Dranger, um nome lindo, com esses novos conceitos agregados ao processo, pode-se obter uma fotografia mais completa da problemática principal de identidade da empresa. O que se verifica é a mudança na dimensão do conceito inicial ao ser aplicado na definição/construção de marca e da identidade de uma empresa, que inclui a ampliação dos atributos para além da sua representação visual e anterior à concepção dessa representação. A mudança na concepção desse conceito é abordada mais especificamente no próximo capítulo. Estudo do mercado. Evoluiu. O trabalho de branding exige que os profissionais responsáveis pelo projeto façam uma imersão no universo da empresa. Muitas informações podem ser obtidas por meio de novas ferramentas de pesquisa de mercado e de benchmarking, que proporcionam ao designer uma visão melhor de todos os players do mercado. A tecnologia e as ferramentas de busca da internet eliminam as fronteiras geográficas e ampliam a visão do profissional sobre o mercado de atuação da empresa e seus concorrentes a nível global. Definição de estratégia e posicionamento. O status para eles foi que é algo novo. A estratégia de marca deve refletir os atributos da marca da empresa. Devem ser o resultado de um intenso diálogo entre a alta liderança e as áreas de marketing, vendas, operações, distribuições e os profissionais envolvidos no projeto de branding. Ela emerge dos valores e da cultura da empresa, define o posicionamento e fixa os diferenciais que a marca deve refletir em sua identidade de margem. A criação de outro posicionamento pode mudar a cultura da empresa, interferir em seus processos internos e até em sua operação. Ela precisa ter ressonância com todos os stakeholders da marca, com a estruturação de conceitos estratégicos. O trabalho adquire uma dimensão de construção da marca, e não apenas uma criação subjetiva. Esse fato confere ao projeto e aos profissionais de design envolvidos uma visão de gestão e de negócio anteriormente atribuída apenas aos profissionais de marketing e administração. Ou seja, o branding ele vem como um complemento do serviço que o designer faz. Ele não é mais o cara do logotipo, ele não é mais o cara que faz a artezinha, ele é um cara da gestão da marca. Como é que a marca se comporta no tete-a-tete mesmo, no real. E isso é sensacional e realmente é algo novo. Para a época já era algo novo, hoje em dia continua sendo algo novo. Definição do nome, evoluiu. O trabalho de criação de nome de marcas, também conhecido como naming, era feito por alguns escritórios de design desde a década de 1970. Há registros de que Décio Pignatari, Aloysio Magalhães e Alexandre Wollner já criavam nomes de marcas em seus escritórios naquela época. O branding consolidou a visão de que a marca é um dos principais ativos de uma empresa.
A grande quantidade de marcas registradas nos institutos de propriedade industrial e intelectual exige que as corporações registrem e protejam seus patrimônios antes mesmo da criação do desenho, garantindo a longevidade necessária. Atualmente já existem softwares especializados para criar palavras e nomes para marcas. Todas as principais consultoras e escritórios de design que atuam com o branding oferecem o naming como um serviço agregado ao trabalho de construção de marca. E aqui vem um adendo. Naming é um serviço muito caro. Dar nome para uma empresa é mais complicado do que fazer a identidade visual da empresa. E poucas pessoas sabem como criar um nome de empresa, saca? Tipo, por exemplo, Uber é um nome de empresa lindo, é curto, é fácil de falar, funciona em qualquer idioma. Mas para chegar nesse nome, eles trabalharam com o naming, sabe? Store Labs é o nome da minha empresa. Tem gente que erra, eles falam, Story Labs, Store Labs, né? Cada um fala de um jeito. Porque o meu processo de naming foi diferente. Eu pensei em outro tipo de situação. E eu gosto muito do meu nome e trabalho para educar o meu público a falar direito o nome da minha empresa. Mas talvez se eu tivesse contratado um escritório, uma empresa, para fazer o naming da minha empresa, eu teria um nome completo, tipo Spotify, Uber, Netflix, os nomes que estala, a pessoa já associa alguma coisa e é muito fácil de falar. Então se você é uma pessoa criativa, uma pessoa que já trabalha no design, tem esse contato mais com as pessoas, talvez oferecer o serviço de naming seja uma flecha muito poderosa na sua aljava para você oferecer serviços cada vez mais completos para os seus clientes, saca? E é caro, tá? É caro, é muito caro. Falei que é caro? Design da marca evoluiu. Pode-se considerar que a metodologia para a criação do desenho de uma marca é a mesma que se praticava desde a década de 1960. Porém, analisando-se o processo de construção das marcas como um todo, é correto afirmar que houve uma evolução. As ferramentas de tecnologia, o software gráfico, né, tipo o CorelDRAW, Photoshop, caralho, proporcionaram maior precisão e melhor acabamento aos desenhos e tipografias das marcas. Elas também agilizaram o processo de finalização, que permitem maior controle na reprodução de formas e cores. No que diz respeito ao branding, considera-se que a determinação da estratégia pode orientar e inspirar a criação de um signo mais coerente com os posicionamentos da marca, colaborando também... Onde você vai? Não sei. Ah, tá. Vamos você. Com o posicionamento da marca, colaborando também para a construção de uma estética completa que atinja os pontos de contato da marca e seus públicos mais importantes. Definição visual não mudou. Estranho. Nesta análise pode-se afirmar que esta é a mudança menos sensível entre todos os itens comparados no processo de construção de marcas. Uma vez determinado o desenho da marca, o processo de definição de cores, tipografia e dos demais elementos foi alterado apenas pela utilização de novas ferramentas, os softwares gráficos, conforme mencionado no item anterior. Universo verbal, mensagem-chave e tom de voz é algo novo. O projeto de branding define e orienta a linguagem a ser utilizada na comunicação verbal da marca. Anteriormente, a expressão verbal de uma marca se manifestava pela publicidade, em campanhas ou em peças isoladas, sem necessariamente obedecer um padrão de linguagem. Com o branding, entende-se que a marca possui uma identidade própria, que deve ser construída e administrada para expressar, por meio de linguagens visuais e verbais coerentes e sinérgicas, seu posicionamento e seus atributos de forma verdadeira e contínua. A designer e consultora de branding, Aline Wheeler, defende que a voz e o tom devem funcionar em harmonia, com clareza e personalidade, para envolver os consumidores que estejam eles ouvindo ou lendo. Está escrito scanning aqui. Definição de visual e linguagem para fotos e ilustrações. Evoluiu. A linguagem visual de fotos e ilustrações adotadas nas diversas manifestações de uma marca expressa muito sobre a sua identidade, seus valores e seus atributos. São os signos visuais que reforçam o jeito de ser. Jeito de ser está aqui, o seu jeito de ser, né? Tipo o core da empresa. A definição do universo verbal e do estilo visual de uma marca apresentada no Brand Book
funciona como matriz inspiracional para orientar seus gestores, profissionais de marketing e prestadores de serviços de comunicação, publicidade e design na criação de materiais distintos, como campanhas publicitárias, design de ambientes e produtos, entre outros. Essas diretrizes, anteriormente tratadas apenas como estilo visual, ganharam um novo enfoque e fazem parte do processo de construção da linguagem da marca. Extensões do projeto e aplicações da identidade visual evoluiu. A expansão para novas mídias digitais, como a internet e as redes sociais, praticamente inexistem até o início dos anos 2000. Trouxeram uma nova marca, uma nova forma de trabalhar a identidade visual e as aplicações gráficas. A tecnologia expandiu a quantidade de itens apresentados no projeto de sua linguagem. Ferramentas e gestão da marca é algo novo. O projeto de branding exige e proporciona maior integração entre o designer e o cliente, principalmente os gestores da marca, para que ambos se envolvam no ambiente e na identidade da empresa e, consequentemente, da marca. As etapas de investigação e estratégias permitem uma profunda imersão do designer neste universo, para que ocorra a correta assimilação do conceito e das formas de uso da marca definidos em seu projeto. O designer assume o papel de programador, de propagador desses conceitos para todos os indivíduos envolvidos com o uso da marca. Há quem possa afirmar que os manuais de identidade visual e os guias de uso da marca, existentes desde os primeiros projetos de identidade visual, desenvolvidos nas décadas de 1960, tenham sido as primeiras ferramentas de gestão de marca, uma vez que esclareciam e normatizavam suas aplicações nas diversas situações de uso. No entanto, diante dos projetos de branding aqui analisados, os manuais de marca tornam-se meros coadjuvantes na missão de gestores. Nos dois principais projetos estudados, as ferramentas de gestão se traduziam em ações efetivas de interação entre o designer e os profissionais da empresa que atuaram como propagadores da marca. No caso da Penalty, por exemplo, além dos manuais da marca e do Brand Book, foram ministrados workshops com os gestores e com as equipes de design que criam os produtos da Penalty, para que eles pudessem assimilar um novo jeito de ser da marca, a ginga Penalty, que transpusessem, que expressão, que transpusessem-na em suas criações daquele momento em diante. Nossa. Já no projeto da Vale foi criada uma estrutura com diversas ferramentas de gestão da marca, manuais normativos, workshops com gerentes e gestores e duas ferramentas inovadoras, a Help Desk e o Brand Center, que a gente falou. Se você quiser ver, você tem que ver a reprise lá no YouTube. O segundo era a versão mais completa do primeiro, um instrumento de avaliação das peças de comunicação geradas de cerca de 120 analistas da Vale. O resultado dessas avaliações passou a integrar a análise de desempenho anual do funcionamento feito pelo Departamento de Recursos Humanos da companhia. Ou seja, o branding, o projeto de branding que eles fizeram para a empresa, ele ficou tão bom e compreendeu tantas coisas da gestão da marca, sabe, do envolvimento, workshop, que passou a fazer parte da análise anual. Eles olhavam assim, quanto que a gente vendeu? Quanto que teve de gente saiu? E o branding? E aí trazia tudo isso. É importante, galera, é um negócio gigantesco. A estrutura e formatação do trabalho. Forma de apresentação evoluiu pra caramba. As ferramentas e os softwares gráficos agilizaram o projeto de produção das apresentações e aperfeiçoaram a representação visual dos layouts. As pranchas rígidas anteriormente utilizadas para apresentar os projetos cederam lugar a apresentações menos formais e mais lúdicas, com o objetivo de envolver o cliente desde o início do conceito do trabalho. As ferramentas digitais de modelagem 3D e de animação conferem maior realismo à representação dos materiais criados. Surgiram os brand books, concebidos e formatados para inspirar e educar os profissionais que agem e falam em nome da marca, construindo uma consciência sobre ela. Neles, o objetivo final
é entregue por meio de imagens e pela expressão verbal, com textos e storytellings que contem e contribuem para vender o conceito do projeto. Ou seja, quanto mais completa a apresentação que você faz para o cliente, né, hoje você tem mockups, sites que fazem mockups, tem lugares grátis que você coloca a logo do cliente para ele explodir, pegar fogo e tal. Se você fizer isso do jeito certo, você envolve o cliente nisso que está acontecendo. Nós estamos criando um conceito, uma marca para você. Olha como vai ser incrível o seu projeto, tal, tal. A pessoa se envolve, isso é incrível. E realmente evoluiu muito e não para. Hoje em dia tem inteligência artificial, né, que faz essas coisas. Tempo de execução do projeto evoluiu. Todos os 4 projetos estudados foram desenvolvidos em longo prazo, vinculados a escopos determinados. Portanto, cabe aqui mencionar que proporcionou a evolução em relação ao tempo de projetos. Os hardwares e softwares disponíveis agilizam todo o processo que anteriormente era feito manualmente, né? Caso vocês não saibam disso aqui que ele está falando, hoje a identidade visual que você apresenta em PowerPoint, tralalá, antigamente era papelão, sabe? Eram pranchetas assim, ó, em A3, né? Com aqui seu logotipo, aqui como que ele vai ficar no uniforme, tal, tal, virava a página na próxima página, tal. E hoje em dia não, hoje em dia numa reunião de Zoom, com um PowerPoint você apresenta tudo. E fica top. Equipes envolvidas no projeto. Equipes multidisciplinares compostas por sociólogos, psicólogos, filósofos, semiólogos e outros especialistas passaram a integrar a etapa de branding dos projetos, contribuindo para a definição da essência e dos atributos da marca. Profissionais de linguística e semiótica também colaboraram na etapa de naming, quando ela faz parte do escopo. Nos casos estudados, o trabalho de design foi conduzido por designers e arquitetos. A multidisciplinaridade do branding introduziu imersões com olhares diferentes aos processos e construção da marca. Isso aqui é uma coisa que eu não sei, tá? Eu não envolveria um psicólogo na criação de uma identidade visual. Talvez, se eu fosse fazer um projeto de branding gigantesco para uma universidade, para um instituto de pesquisa, seria interessante. Mas para fazer uma identidade visual, um projeto de branding para uma empresa de pequeno porte, acho que não. Eu levaria em conta os conceitos, mas eu não integraria a equipe com isso. Honorários praticados, evoluiu. O valor dos honorários exatos de cada projeto não foi indagado na pesquisa. No entanto, todos os profissionais confirmam o fato de que o branding agregou um valor financeiro ao projeto, possibilitando a prática de valores exponencialmente mais elevados do que habitualmente cobrados nos projetos sem o branding. É isso que eu estou falando, né? Digamos que uma rede de roupas femininas te contrata para fazer identidade visual. Você não vai colocar nos honorários dessa empresa um antropólogo, saca? Mas digamos que uma empresa global que trabalha com capacitação, educação e etc., te contrata para fazer o rebranding. Aí é interessante, porque tem salas que vão ter que ser estudadas, tem ambientes de espera, tem os móveis têm que ser pensados por causa das pessoas que vão frequentar, e aí vale a pena. O aumento se justifica pela maior complexidade das tarefas envolvidas e pelo aumento do escopo oferecido no projeto e o número de profissionais envolvidos. A criação do conceito de posicionamento e da estratégia agregou valor ao serviço oferecido. E aí a pessoa, né, fala assim, quanto é que é o projeto de branding? É 15 mil reais, né? Por quê? Por causa disso, daquilo, tem isso, aquilo, tem esse profissional envolvido, e aí as coisas se justificam, aí vale a pena. Aqui tem um diagrama gigantão, muito bonito, muito bem organizado, do resumo da análise dos quadros, desses 4 casos, desses 4 estudos de caso. Bem legal. Basicamente, ele tem uma leitura, eu vou fechar a porta, peraí, rapidão. Um resumo disso, com coloração, bem legal, tem a conclusão aqui. É o que a gente leu, só que organizado de forma em planilha, em tabela. Muito legal, gostei bastante. Por exemplo, se você vai fazer uma identidade visual para um cliente e faz um negócio desse aqui para ele, você e a sua equipe são muito bem privilegiados por isso. Achei interessante. Continua aqui na parte de estruturação.
E chegamos às considerações finais do livro, tá bom? Tá? As considerações finais. O branding foi introduzido como uma prática efetiva nos principais escritórios de design brasileiro, especializados na construção da identidade de marca, a partir de 1990 e se consolidou nos anos 2000. Nesse contexto, a pesquisa apresentada nesse livro buscou investigar até que ponto a inclusão de uma nova disciplina não obrigatória no universo do design no processo de concepção e criação de uma marca ocasionou essa mudança no paradigma e na metodologia de projetos de identidade visual em relação à metodologia anteriormente adotada. Bom, essas considerações finais aqui, elas vão mostrar mais algumas coisas, tá? Então eu vou deixar essa leitura para amanhã. Eu achei que ela ia só falar assim, valeu galera, uou! Mas tem bastante coisa aqui. Então amanhã a gente continua, provavelmente, a parte final da nossa leitura, galera. Terminamos mais um livro juntos. Vocês estão ficando mais cultos, tá? Esse aqui é o segundo livro que a gente está lendo juntos, tá? E a média, eu descobri hoje isso, eu perguntei para Alexa. Os brasileiros, eles leem em média 4 livros. Em média 4 livros por ano. Nós estamos indo para o nosso segundo juntos, tá? E já chegou o terceiro para a gente começar. Então, juntos estamos ficando mais inteligentes e saindo da média dos brasileiros que leem poucos livros. Estamos aprendendo sobre marketing, estamos aprendendo sobre cultura, estamos aprendendo sobre tribos, sobre comunidades, sobre storytelling e um monte de coisa legal que vai agregar no seu trabalho e transformar num designer muito mais foda, muito mais bem requisitado e muito mais valorizado, saca? Estamos encerrando a nossa leitura aqui hoje. Se você perdeu o começo da leitura, vai ter a reprise lá no nosso canal do YouTube, na playlist Leitura de Fazedor. Perdeu os outros vídeos, estão todos lá na ordem certinho. Lá você encontra os 2 livros que a gente está lendo junto, tá bom? E como sempre falo para vocês, agora é só você ir lá e colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo. Vai para cima e um beijo lá naquele lugar. Até amanhã, galera.